Bem, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estamos aqui de volta para passarmos para vocês mais uma aula. E desta vez nós estamos aqui da semana 21, passando para vocês relações métricas do triângulo retângulo e na circunferência. Se bem que hoje nós vamos trabalhar mais, vamos aprofundar mais no triângulo retângulo. Então, nessa circunstância, vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. Vamos falar um pouco dele. Pitágoras, que, como vocês já viram em aulas anteriores, nós vimos o Tales de Mileto. Tales de Mileto, que era contemporâneo de Pitágoras, foi contemporâneo. Vocês lembram, quando nós falamos aqui, que ele, por curiosidade e por cobrança de amigos, por ele ser matemático e filósofo, assim como Pitágoras, ele foi para o Egito, porque isso aqui é grego também, grego, como o Tales de Mileto. Ele foi cobrado, Tales de Mileto, para medir a altura da pirâmide. E tudo isso, apesar deles serem gregos, eles sempre iam para o Egito, né? Porque naquela época, esses estudiosos tinham o privilégio por serem pessoas que tinham uma boa condição financeira, principalmente por causa dos pais, e eram mais explorados nos estudos. E é tanto que o Pitágoras foi aluno, não aluno só por ser, por ter acompanhado o Tales de Mileto. Ele foi aluno mesmo. Ele foi aluno mesmo do Tales de Mileto. Então ele, Pitágoras, saiu lá da Grécia e foi para o Egito. E foi ser aluno do Tales de Mileto. E ele, como aluno, é tanto que o Tales de Mileto deixou que ele fizesse seus próprios experimentos, sua própria pesquisa, né? Como vocês são hoje, alunos nossos, isso nunca quer dizer que vocês vão ser apenas uns discípulos, como ele tinha muitos, nosso, pelo que a gente repassa para vocês. Que vocês, através de pesquisas, experimentos e buscando maior conhecimento, podem ser maiores ou muito mais informados, através das pesquisas, do que os professores. E foi o que Pitágoras fez. É tanto que o Pitágoras criou até escolas, né? A escola pitagórica. De lá ele foi para a Itália. Quando ele voltou, através dos conhecimentos que ele tinha aprendido, como Tales de Mileto, voltou para a sua própria terra, lá para a cidade natal dele. Quando ele voltou, aí na época estava dominada já por ditadores, e ele não pôde ficar. Aí de lá ele foi para a Itália, e lá na Itália ele criou a escola pitagórica, né, com os italianos, e nisso ele fez um desenvolvimento que é até questionável, que ele, como era 500 e poucos anos antes de Cristo, é claro, que ele já tinha suas ideias, já tinha criado suas ideologias matemáticas sobre todo esses teoremas, ou essas teorias que ele criou, que hoje são consideradas já fundamentos para a gente resolver situações matemáticas. E ele criou essa escola que é chamada
escola pitagóricas, e tinha discípulos que seguiam, né? Seguiam ele e tudo mais. Quer dizer, ele superou os estudos que ele teve como professor, que era o Tales de Mileto. E tudo bem. E ele era até chamado fraternidades esotéricas. Você viu, para vocês entenderem mais ou menos o que é o aprofundamento do estudo. Quer dizer, você aprofundar além daquilo que foi ensinado e ir achar interessante e buscar aprender ou entender além daquilo que foi ensinado. E é o que realmente nós fazemos como um papel de professor. E eu queria que vocês, antes da gente iniciar aqui, vocês abrissem o livro, como eu disse para vocês no ritual. Dá uma pausazinha no vídeo e abram o livro na página 196. Página 196, para fazermos um acompanhamento pelo livro. Eu vou fazer a explicação baseada no que tem no livro de vocês, certo? Então, no livro de vocês aí, na página 196, começa aqui com uma introdução e aliás, duas fotos de imagem, de um bairro, tipo um bairro aí, que vocês veem que tem a imagem de um bairro como se você tivesse as ruas. Vocês podem basear as ruas denominadas aí no livro como o nome das ruas, mas vocês baseiam como a rua de vocês, ou o bairro de vocês, ou a localidade de vocês que moram no sertão. Então veja o seguinte: você tem aqui os bairros bem definidos, estão bem definidos, rua por rua, quarteirão por quarteirão, mas aí tem uma situação em que você tem linhas retas, olha na página 197 agora, para a gente não estar lendo o texto, e é interessante que vocês leiam o texto depois. Eu vou apenas dar aqui tipo uma orientação de como é feito esse cálculo aqui. Tem uma rua aqui, uma rua principal, como se fosse a Michele de Alencar. Essa rua maior, aí ela chega lá no seu final aqui, aí desce aqui como uma rua, Rua Nelson Coelho. Pronto, essas ruas aqui estão bem como se fosse um acesso normal de um carro, de uma bicicleta, de uma moto. Normalmente elas chegam a se encontrar. O que acontece no encontro dessas duas ruas? Elas formam um ângulo de 90 graus. 90 graus. Aí, de repente, tem uma linha que passa por cima de todos os quarteirões, vamos chamar assim, né? Para quem mora na sede aqui, seriam quarteirões. Então essa linha é como se fosse o seguinte: você quer saber a distância entre o ponto dessa rua Miriam Pereira com a Michele de Alencar, quando ela sai, até a outra esquina. Vocês estão vendo a foto aí no livro. Então, você tem esse trecho aqui que forma um ângulo de 90 graus com a rua Nelson Coelho. Então, ele falou: agora vamos supor o seguinte, essa linha que é feita no livro de vocês, que ela pega, passando por cima de todos os quarteirões, é como se fosse, vamos supor, uma linha de internet. Ela só tem internet num desses pontos finais, ou nessas esquinas, até passar para outra.
Aí a pessoa quer saber a quantidade de fios que vai gastar para botar de um ponto final após esse encontro até o outro, como vocês estão vendo aqui. Então, como é que ele poderia medir essa distância, ele sabendo perfeitamente a distância de uma esquina dessa até a outra, e pegando ela e descendo até o final, chegando na rua Severina de Souza. Rua Severina de Souza. Então, ficaria totalmente inviável ele chegar e basear pelo itinerário que ele fosse percorrer. Vamos analisar aqui agora, do jeito que está aqui, por isso daqui. Ele sabe o itinerário daqui para cá e daqui para cá. Então ele vai ter que saber a distância daqui para cá, que é a distância que ele vai pegar os dois pontos. Os dois pontos. Então como ele poderia fazer isso aqui? Como ele poderia? Porque ele sabe aí na imagem que ele pode medir essa distância daqui para cá e daqui para cá. Tudo bem, mas ele tem que botar o fio vai ter que ser daqui para cá. Então aí seria apenas uma linha imaginária, para nós aqui seria uma linha imaginária, mas uma linha imaginária que teria a certeza da distância. Como? Exatamente usando e utilizando o teorema de Pitágoras, coisas que ele já tinha incrementado há 570 anos antes de Cristo. Certo? Isso aí é uma definição que a gente dá, porque já tem estudos em que os babilônios, há 1800 anos antes de Cristo, já teriam utilizado esse tipo de teoria. E isso não criado um teorema. E ele oficializou. Há 1800 anos inclusive tem uma universidade dos Estados Unidos que constam documentos que os babilônios já utilizavam já essas proporções 1800 anos antes de Cristo. Mas quem realmente criou o teorema foi exatamente o Pitágoras. E Pitágoras definiu que no triângulo retângulo, vejam o que eu estou dizendo, isso só pode ser utilizado em triângulo retângulo. E é triângulo retângulo? Aquele que tem o ângulo reto. O ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto está aqui. O ângulo de 90 graus. Você baseia a sua rua. Por exemplo, a rua que eu moro na rua Padre Manuel Cordeiro. A rua Padre Manuel Cordeiro, ela faz o ângulo de 90 graus com a Citônio Monteiro. A Citônio Monteiro e a Padre Manuel Cordeiro, elas fazem um ângulo de 90 graus. Então baseiem a rua de vocês com outra rua que realmente fazem e completam um ângulo de 90 graus. Então, quando ele criou esse teorema baseado exclusivamente, porque outros tipos de triângulos, com exceção de alguns que vamos chegar lá, que você vai fazer com que você criar o ângulo de 90 graus. Então você, tendo o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, você tem um triângulo retângulo. Então, o que ele criou? Que todo triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é? A hipotenusa, vou chamar aqui de H, é o maior lado. Pronto, o maior lado. Mas como é que eu vou saber o maior lado? Você já vê na própria figura. Mas como pode não ficar bem definido o maior lado da figura, você vai ver que tem mais dois lados. Cada lado desse é chamado de
cateto. Cateto. Qual é a melhor maneira de você definir o que é cateto? Pronto. Você já define o seguinte: os dois catetos juntos são eles que formam o ângulo de 90 graus. Pronto. Formou o ângulo está aqui, o ângulo. Pronto. Então os dois que formaram, as duas retas aqui que formaram o ângulo de 90 graus, eles são os catetos. E a hipotenusa é o lado oposto, quer dizer, o lado contrário. Então aquele que não forma, que não está fazendo parte do ângulo de 90 graus, são catetos. E o outro ângulo é a hipotenusa. A hipotenusa. Aí qual é a definição? Qual é a definição que Pitágoras deu para esse teorema dele? Que a soma, quer dizer, você pega esse mais esse, os dois catetos, esse mais esse, tem que ser igual à hipotenusa. Quer dizer, o quadrado dos dois catetos é igual à hipotenusa. Então, vejam aí na página 198, que já tem a definição, que ele tem aqui o esquema, como vocês estão vendo, da definição da hipotenusa e dos catetos. Ele dá valores aí e faz assim um esquema, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, que somando quadrado de cada um, quadrado desse e o quadrado desse, vai dar exatamente essa soma aqui. Na página 199, ele fala aqui, o triângulo retângulo nos egípcios. Exatamente falando sobre esse histórico que eu falei. Que aí é só a parte histórica. Só a parte histórica. Porque, apesar dele ser grego, naquela época toda a curiosidade que todo cientista, todo estudioso tinha, principalmente os gregos, porque eles tinham uma condição melhor, eles iam para o Egito. Por quê? Porque no Egito tinha as pirâmides, tinha aquilo que provocava a curiosidade de estudos maiores. Então, quando eles chegavam no Egito, eles aprofundavam o seu conhecimento exatamente baseado no estudo das pirâmides, porque as pirâmides eram estruturas que realmente provocavam a curiosidade e o aprofundamento do conhecimento. E mais embaixo aqui o triângulo retângulo e um grego famoso. Ele fala aí também nesse grego famoso, que foi exatamente o Pitágoras, e que contemporâneo, como ele foi, né, inclusive aluno de Tales de Mileto, aí ele também entra aí no contato. E é interessante que vocês leiam o maior aprofundamento. Eu estou falando aqui em termos rápidos, mas que vocês aprofundem. Na página 200, vocês veem aí uma figura que você vê aqui, se você olhar de imediato, você não vai entender nada dessa figura que está aí no livro de vocês. Mas se você, aliás, começa só na página 199, lá na parte de baixo. Vamos logo na página 199. Vejam aí que tem uma figura com vários quadrados, só requadrado e uma pintura em cima de triângulos. Mas entendam aí o que significa esse quadrado, na página 199. Primeiro você vê aí, do lado esquerdo, que como vocês sabem, eu sou daltônico, a cor aqui não é que eu vi. Mas tem aí as cores que, para mim, era até para ter perguntado aqui para os meus queridos aqui a cor exata, mas vamos na base aqui do que eu entendo. Tem um quadrado que envolve aí 4 encontros de triângulos e mais 2 com cores diferentes. No meio tem um branco. Branco, para mim, é uma maravilha. Branco eu entendo.
mas veja o branco do meio. Nesse triângulo branco do meio tem exatamente um desenhozinho desse quadrado. Quer dizer o quê? Que é um triângulo retângulo. E desse triângulo retângulo, aí é tirado uma parte para cá. Já estou adiantando aqui, ó. Desse triângulo retângulo aí está sendo tirado uma parte para cá. E cada lado do triângulo está sendo retirado uma parte aqui. Nesse outro, um amarelo eu conheço bem. Também tem um triângulo retângulo, só que num tamanho maior. Então ele também é tirado. O amarelo tem sua quantidade, aqui, né? Como se fosse o amarelo. E aqui tem mais dois de cores diferentes. Agora virando aí para a página 200, já são 3 imagens, cada uma proporcional à outra. O que é proporcionalidade? Quer dizer, eles quando são aumentados, eles são aumentados na mesma proporção. Por exemplo, se eu tenho 2 metros, aumentou para 4, aumentou para 6, aumentou para... Tá proporcionais, né? Então aqui eu tenho, na página 200, 3 aumentos das figuras. Sempre você baseando exatamente o triângulo que está no centro de cada figura. O que você tem que basear é o triângulo que está. Eles estão em 3 posições diferentes aí. Mas você tem que basear o triângulo que está marcando o ângulo de 90 graus. Então aqui tem uma tabelazinha aí, uma tabela mostrando o que está aumentando de triângulo para triângulo, né, no meio aí. E lá embaixo está mostrando exatamente esse aqui. Essa imagem aqui. O que quer dizer essa imagem dentro do que ele determina, já na página 201, sobre o que é o Teorema de Pitágoras, que ele determina aí, vocês lembram aí, vocês vão ver, que no triângulo retângulo, o seu teorema é que o quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa que eu mostrei para vocês aqui, a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, né? O lado contrário do ângulo de 90 graus, Então, o quadrado dela aqui, o valor dela ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, quer dizer, 2 catetos ao quadrado vão dar igual à hipotenusa. E aqui está a definição, baseado nesse exemplo que está aí na página do centro de vocês. Então veja o seguinte, o triângulo retângulo, você pode botar ele a partir de 3, 4, 5. E é a base, é o que você vai ver como o ponto de referência. 3, 4, 5, como se fosse 3 centímetros ou 3 metros, 4 centímetros ou 4 metros, 5 centímetros ou 5 metros, depende da sua determinação. Então veja, se tem um lado 3, 4, 5, nós temos que esse aqui, o lado 3, nós temos 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. Aqui, 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. E aqui, 5. 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer o quê? Que esse lado aqui da hipotenusa é 5 ao quadrado. Então, ele tem que ser igual aos dois lados. Seria o quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9.
mais 4 ao quadrado, 16. 25 é igual a 9 mais 16, 25. Então, baseado nessa fundamentação de Pitágoras, a hipotenusa sempre será igual aos outros dois catetos. Lembrando sempre que os catetos formam um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado contrário, aqui, ó, o lado contrário ao ângulo de 90 graus, ou popularmente chamado o lado maior. O lado maior. Então, nessa situação em que nós temos aqui 3, 4, 5, as proporções, isso vai variar de acordo com o cálculo que você vai fazer. É como se você pegasse uma porteira, aí onde você mora, ou na localidade que você vive, ou uma porta na sua própria casa. Aí você pega, tem um quadrado, mais ou menos formado, e vai ter que comprar uma trave, um pedaço de madeira, alguma coisa, para fechar no meio daquela porta. Fazer aqui, mais ou menos. Então você tem uma grade aqui, quadrada, e precisa comprar uma trave para botar aqui. Só que você não vai levar a porteira, ou a porta, ou a trave, ou a cancela que você tem na sua localidade, para ir lá na loja para comprar um pedaço de madeira. Você vai comprar isso aqui, você vai medir esse tamanho aqui. Então esse tamanho que você vai precisar será a hipotenusa do seu cálculo. Então é uma coisa do seu dia a dia. Tá certo? É uma coisa do seu dia a dia. Então, na página 202, tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Então, tem várias demonstrações. O que você pode fazer com o Teorema de Pitágoras, baseado em um triângulo qualquer, ou baseado exatamente no que nós aprendemos já em aulas anteriores, em semelhança ou em proporcionalidade. Até já falei nisso aqui. Em proporcionalidades. Então, quando você trabalha na proporcionalidade, você vai ver e vai aprofundar exatamente isso aqui. Veja esse exemplo aí, ó, como foi dado na abertura da aula do livro de vocês, lá em cima. Tem aqui como se você fosse basear o tamanho de um cabo, ou de internet mesmo, que vem, que nós estamos mais no nosso dia a dia, um cabo de internet que, não tem internet na minha rua, não quero botar internet na minha casa. Aí o cidadão lá da empresa vai ter que colocar um cabo pelos postes por cima de várias casas. Não interessa a casa que ele vai botar, apenas tem que chegar na sua. Aí passa por cima de todos os quarteirões aqui, como está no exemplo, né? Como diz aqui, é interessante que vocês leiam aí a questão número 4, que tem até inclusive os valores. Então aí já é uma utilização e tem todo o cálculo aí feito e que vocês podem utilizar. Mas nessa demonstração do Teorema de Pitágoras aqui, da semelhança, a semelhança que tem os triângulos maiores e os triângulos menores. Então o que é que ele vai fazer? O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar o lado equivalente ao outro lado. Veja bem, lá embaixo, na parte do exemplo da página 202, qual é o lado aqui equivalente ao lado A? É o lado C. Qual é o lado equivalente ao lado C do primeiro triângulo? É o Y. E o lado B, o lado equivalente é o lado vazio. Certo? Então, indo mais aqui para frente, vocês olhem aí na página 206.
aplicando o teorema de Pitágoras no quadrado. No quadrado. Ah, professor, o senhor disse nesse instante que o teorema de Pitágoras era feito exclusivamente em triângulo retângulo, que tem um lado um ângulo de 90 graus. Aí vem falar em quadrado. Beleza, mas vamos ver aqui o quadrado. Se eu tenho um quadrado aqui, eu passo a diagonal, veja bem, a diagonal de um ponto a outro. O que eu obtive aqui, meus queridos? 2 triângulos retângulos, cada um com um lado de 90 graus. Essa diagonal é o quê? Ela serviu exatamente de hipotenusa para os 2 triângulos. Hipotenusa. Ela serviu de hipotenusa por 2 triângulos. Né? Então você pode basear, e é interessante que você saiba disso. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então se eu formei um triângulo aqui, esse lado aqui é igual a esse lado. E esse lado é igual a esse lado, porque era um triângulo retângulo. Certo? Então aqui eu tenho como realmente utilizar o teorema de Pitágoras baseado nesse quadrado. Porque eu botei uma diagonal e formei 2 triângulos. Vamos fazer. Sim, aí como eu estava aqui dando o exemplo aí do triângulo equilátero. Aí você diz logo, professor, você acabou de dizer que só pode usar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Aí agora já vem com o triângulo equilátero do nosso lado, mas aí é que está a situação. Para você ver a utilização do triângulo retângulo e do teorema de Pitágoras em muitas e muitas situações. Porque aqui nesse caso, você pode pega a altura do triângulo equilátero. Então você fez o quê? Você transformou ele em 2 triângulos retângulos. Então você tem 3 lados iguais. 3 lados iguais. Beleza. É um equilátero. Agora, só que na situação em que você vai utilizar o teorema de Pitágoras, esse lado aqui, cada lado desse, já que você formou 2, ele vai ser um lado dividido por 2. Por quê? Porque ficou esse lado e ficou esse lado. Lado dividido por 2. Então tem que ter apenas o cuidado de saber que quando você utilizou o triângulo equilátero, para utilizar no teorema de Pitágoras, vai ter que fazer com que esse lado aqui seja dividido em 2 situações diferentes. E é o que está sendo apresentado, apesar de não estar bem definido, mas está apresentado na página 207. E você, agora o Heron vai repassar atividades baseadas no que tem no livro de vocês sobre essa parte que foi explicada aqui. Agora façam a bondade de cumprirem com as atividades de vocês bem direitinho, como deve ser feito. Beleza.